Glauber, vem aqui, irmão. Glauber, você não sabe da espiritualidade que esse tablado aqui tem. Vamos ver. Essa aqui só tem um dos pregadores que utiliza esse tablado aqui. E ele está lá, não dá nem para ver, tá vendo por que ele usa? Precisa de um lá também. Precisa de um lá para ele. Irmãos, o Glauber é um irmão em Cristo, ele é pastor da Igreja Batista Reformada no Japão. E o Holmes há alguns anos, o Holmes sempre traz algumas coisas para Londrina, que esquisita para Londrina. E há alguns anos ele o trouxe aqui para ministrar para nós. E depois nós tivemos a oportunidade de alguns irmãos que creram conosco aqui e foram para o Japão, estão congregando com ele lá, o Alexandre e a Tatiana, e o Felipe e a Patrícia estão congregando com eles lá. E quando nós soubemos que ele viria para cá, para o Brasil, já faz quanto tempo você veio da última vez? 2017. E aí ele viria para cá para participar da conferência, né? E aí nós conversamos para que ele pudesse trazer a palavra para nós aqui. Nós tivemos oportunidade de nos encontrar quando lá nos Estados Unidos nós fomos conhecer a Capitol Hill, a igreja que o Mark Dever é pastor. E lá tivemos um tempo de comunhão também, foi um privilégio, meu irmão em Cristo. E que o Senhor te abençoe e te dirija para que Ele seja glorificado na ministração da palavra. Tá bem, querido? Deus abençoe. Boa noite a todos. Eu trago saudações dos irmãos do Japão também, que eram membros aqui outrora. Eles estão, inclusive, acompanhando agora. E eu agradeço ao pastor Marcos também pelo convite, pela confiança. E eu quero, nesse momento, pedir a você que abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Nós vamos estudar do versículo 15 ao 20. A carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Todos encontraram? Alguns ainda não? Ok. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Curva a sua cabeça, deixa eu orar uma vez mais com vocês. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra. E diante dela nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância. Reconhecemos também que se não for o Espírito Santo nos auxiliando, iluminando a nossa mente nesse momento, nós não vamos perceber as grandes verdades que estão contidas na Tua Palavra. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço, ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações, tire de nós as preocupações com o amanhã, nos faça concentrar nesse momento tão importante, ao qual muitos desejariam, o estudo da Tua Palavra. Então, Pai, fale conosco, através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês acerca dos efeitos da plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Esse assunto é um assunto de fundamental importância, porque tem havido uma ressignificação do que significa ser cheio do Espírito Santo. Alguns movimentos modernos, pouco mais de 100 anos, deram novos significados à tal plenitude do Espírito Santo. De forma que, se você for em alguns lugares ou em alguns movimentos e perguntar o que é ser cheio do Espírito Santo, você encontrará respostas estranhas. Algumas pessoas te levarão a entender que ser cheio do Espírito Santo desemboca em certos misticismos.
Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E eu quero, nesse momento, olhar com vocês para esse texto, mas antes disso, eu quero conectá-los ao contexto dessa carta. Às vezes, nós pensamos que os versículos estão soltos ali, que eles foram separados, assim, lançaram aí à sorte os versículos, mas, na verdade, eles estão aliançados uns dos outros. De forma que, todas as vezes que nós nos deparamos com um versículo, lá no final do livro que você está estudando, você tem que entender todo o contexto, porque ele foi dado dentro de um contexto e ele está dentro de uma linha, de um raciocínio de Paulo. Quando nós olhamos para essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, nós podemos dividir essa carta em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 3, nós chamamos de período ou parte ortodoxa. O que nós vamos encontrar no capítulo 1, 2 e 3? Ortodoxia, doutrina profunda, teologia. A segunda parte, que vai do capítulo 4 ao 6, Paulo aponta para a ortopraxia, a prática, como a doutrina que vocês aprenderam no capítulo 1, 2 e 3, impulsiona você a viver a vida cristã nesse mundo. Eu, como vocês sabem, moro no Japão, e lá tem uma montanha muito famosa. Vocês conhecem certamente essa montanha, já viram um quadro dela com neve na ponta? O Monte Fuji. Essa montanha tem 3.775 metros de altura. Muito alto. Uma vez, eu fiz um programa de índio. Decidi subir aquela montanha. Geralmente, sobe-se à noite para ver o nascer do sol. Para ver sobre as nuvens. Estava eu lá subindo a noite inteira o alto daquela montanha. Naquele dia, relâmpagos começaram a surgir nos céus. Mas eles estavam acima de mim. À medida que eu fui subindo, eu comecei a contemplar os relâmpagos da minha altura. Confesso que eu fiquei com muito medo. Mas depois passamos à altura das nuvens. Agora eu vi os relâmpagos de cima, a coisa mais linda do mundo. Algo espetacular. E eu fiquei ali contemplando essa maravilha. Subi ao topo. E de lá de cima, já quase o sol nascendo, podemos contemplar ali, eu com os meus amigos, um grande espetáculo da criação. O Criador preparou aquele momento maravilhoso para nós. Enquanto eu estava lá em cima, tudo o que eu podia e conseguia fazer era contemplar aquele monte, contemplar as nuvens, contemplar as alturas, contemplar tudo que estava à minha volta. Eu não pensei no trabalho, de jeito nenhum. Eu não pensei nos problemas da vida, nas contas para pagar. Tudo o que eu podia fazer naquele momento era contemplar. O problema é que eu não moro no monte. Eu tive que descer. Eu tive que encarar a vida aqui embaixo. As contas para pagar, os problemas, as lutas, as dificuldades. Afinal, eu não moro no Monte Fuji. Eu apenas subi. O apóstolo Paulo, ele nos faz exatamente isso. Ele nos leva, ele nos pega pelas mãos e nos faz subir ao alto da montanha teológica. De forma que o capítulo 1, 2 e 3 é Paulo nos levando para cima do alto dessa montanha. E à medida que você vai subindo, escalando essa montanha teológica, você vai contemplando Deus e você vai se maravilhando com Ele. No capítulo 1, logo no versículo 3, Paulo já manda essa: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Parece que a gente não entende direito o que esse texto quer dizer. Se você não entendeu, a seguir, Paulo começa a explicar. Ele começa a mostrar a obra da redenção, como ela foi realizada. Paulo demonstra para nós, ele revela para nós o papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito na obra da redenção. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou. Nós estamos subindo no alto dessa montanha teológica, nós estamos ainda lá embaixo e já estamos maravilhados. Eu vou resumir essa subida da montanha porque ela é bem longa. Nós chegamos no capítulo 2 também,
Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Pronto. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos mostra os efeitos da obra da redenção na nossa vida. Nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 3, ele nos mostra em que condição nós estávamos antes de Cristo agir. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos de Satanás, escravos da nossa própria natureza e, por fim, como um golpe fatal, éramos por natureza merecedores da ira. Uau, que triste. São os relâmpagos que te traz medo, temor. Mas, de repente, o sol começa a brilhar. Mas Deus, que é rico em misericórdia, do versículo 4, veja, não precisava colocar que Ele é rico em misericórdia. Apenas misericórdia basta. Mas Deus é descrito como rico em misericórdia. E pelo seu grande amor nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E então nós estamos agora contemplando a cruz no meio da montanha. Ainda no capítulo 2, nós aprendemos que Deus em Cristo, Ele derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Algo surpreendente. Judeus e gentios não se bicavam, não se davam bem, mas a cruz resolveu esse problema. Derrubou o muro de separação e fez de dois um único povo. Também nós aprendemos, nesse capítulo 2, que a igreja cristã é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Claro, Cristo é a pedra angular. Ainda subindo nesse monte, nós chegamos no topo. No topo, o apóstolo Paulo começa a falar a respeito do mistério que ele recebeu. Quando Paulo fala acerca de mistério, entenda que Paulo está apontando para uma verdade que em outro tempo estava oculta, mas que agora estava sendo revelada pelos apóstolos e profetas na nova aliança. É como se você estivesse assistindo um teatro com a cortina fechada. Você consegue ver um personagem lá atrás. Você consegue ver uma cruz. Mas você não tem muitas informações. Então, na nova aliança, Paulo está nos dizendo que os apóstolos e profetas são aqueles que abrem as cortinas e revelam o Evangelho. E mistério para Paulo significa Cristo, o Evangelho e as suas ações. E nesse contexto, Paulo está se referindo ao que Deus fez ao unir judeus e gentios. Nós estamos então no alto dessa montanha teológica. Subimos. Agora nós estamos olhando para baixo e contemplando tudo isso, maravilhados. O problema é que do nada, você está lá contemplando, o apóstolo Paulo enfia as mãos nas suas costas e te empurra para baixo. E você sai rolando. E aí você chega lá embaixo. Porque você não pode viver lá em cima simplesmente. Você precisa encarar a vida cristã aqui embaixo. Você precisa pegar todo o seu conhecimento teológico, tudo que você sabe sobre Deus, e aplicar na sua vida aqui embaixo, não lá no monte. É muito fácil ficar contemplando. Difícil é viver a vida cristã, não é verdade? Então, a segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, que é essa parte prática, é onde Paulo vai nos ensinar a como colocar em prática aquilo que nós aprendemos nos capítulos 1, 2 e 3. Como ser um crente cheio do Espírito Santo na família, no trabalho, na comunidade da fé. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Como o Espírito Santo nos ajuda a viver aqui embaixo. Como ele nos ajuda? Quando nós olhamos para o versículo 18, quero que você corra os seus olhos para o versículo, toda hora eu clico errado aqui. Quando nós corremos nossos olhos para o versículo 18, este versículo é um versículo conhecidíssimo, e eu costumo dizer que geralmente textos conhecidos são textos também mal interpretados, geralmente, e esse é um deles. O apóstolo Paulo, depois de nos fazer descer do alto daquela montanha teológica, lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz: eu, como prisioneiro do Senhor, rogo a vocês, vivam de maneira digna da sua vocação. Vocês precisam viver de maneira digna. Ou seja, vivam de acordo com o que vocês aprenderam. E depois disso, ele começa a dar inúmeros imperativos.
E eu agradeço o Pasquini porque já me poupou um serviço aqui. E eu ia citar esses imperativos. Ele dá uma sequência de imperativos, ele não para, ele é uma metralhadora. Ele dá imperativos positivos, negativos, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não fala aquilo. Meu, como é que eu vou fazer tudo isso? Aí, de repente, ele fala assim, versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Esse texto parece estar deslocado em todo o contexto, mas não está. Na mente de Paulo, ele sabe que sem o Espírito Santo é impossível cumprir os imperativos que estão nesta carta. Somente o crente cheio do Espírito Santo, como foi mencionado pelo irmão Leandro, é capaz de obedecer a esses imperativos. E nós estamos, então, diante de mais um imperativo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Mas algumas perguntas surgem, né? O que isso significa? Como eu faço isso? Quais são os efeitos disso na vida de um crente? O que muda? Qual a diferença de um crente cheio, de um crente vazio? Nós vamos ver. O que significa se encher pelo Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida. Logo de cara, eu respondo que ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por Ele, evidenciando o seu domínio, o domínio do Espírito Santo sobre o crente, através do fruto do Espírito em sua vida. Ser cheio do Espírito Santo aponta para controle, domínio. Eu quero fazer ainda algumas considerações com vocês. É preciso dizer, por conta das confusões que tem havido por aí, que ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Todo. Não é uma segunda bênção como vende por aí. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Como diz um amigo lá do Japão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outro ponto que eu quero ressaltar é que é possível, você que é crente, que foi batizado, evidentemente, com o Espírito Santo, não ser cheio do Espírito Santo. Por isso Paulo está dando essa ordem, senão não faria o menor sentido. E que o que Paulo quer, na verdade, é nos encorajar a sermos cheios do Espírito Santo. A mostrar a necessidade que o crente tem de ser cheio do Espírito Santo para viver aqui embaixo. Afinal, você não mora numa montanha. Então, é possível que você até seja alguém aqui hoje que foi batizado com o Espírito Santo, você foi salvo, creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, mas pode ser que você esteja vazio do Espírito Santo e cheio de outras coisas imundas. E você precisa se esvaziar dessas coisas imundas e obedecer esta ordem, este imperativo ao qual Paulo nos dá. Então, quais são as características de alguém que é cheio do Espírito Santo? E aqui é um teste para nós. Cara, eu quero saber se eu sou cheio. Quais são as evidências? Bom, não é se eu vou pular, rodopiar, cair, pular, imitar algum animal. As evidências estão no contexto que o nosso irmão Leandro apresentou. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que vive de acordo com a sua vocação, capítulo 4, versículo 1. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que é humilde, dócil, paciente, ele suporta o outro em amor. Versículo 2, do capítulo 4. No versículo 3, ele faz todo o esforço para conservar a unidade e a paz dentro da comunidade da fé. O crente cheio do Espírito Santo, ele cresce no conhecimento doutrinário, e assim ele alcança a maturidade cristã, ele não se deixa enganar por falsos mestres. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que no corpo de Cristo, ele realiza a sua função. Eu não sei se você sabe disso, mas se você está no corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade. Você está aqui para servir, para trabalhar. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que não vive mais como viviam os gentios. Os gentios viviam com a sua mente totalmente depravada. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que aprendeu de Cristo através da santa palavra de Deus. Ele aprendeu que o crente
selado pelo Espírito Santo, é aquele que se despiu da velha vida e se revestiu da nova, de forma que agora ele vive de acordo com a nova roupagem que recebeu no dia da regeneração. Versículo 20 a 24. O crente cheio do Espírito Santo, ele abandonou a mentira e começou a falar a verdade. O crente cheio do Espírito Santo, ele fica irado, porque a Bíblia manda ele ficar irado. É uma ordem, irai-vos. Mas ele não peca, dando lugar ao diabo. Versículo 26. Versículo 28. Se ele furtava antes, agora ele não furta mais, ele trabalha para ajudar o próximo, para ser útil ao próximo. O crente cheio do Espírito Santo só usa a sua língua para trazer edificação ao corpo de Cristo. O crente cheio do Espírito Santo luta contra seus pecados, pois ele sabe que os seus pecados entristecem o Espírito Santo. Versículo 30. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que se livra da amargura, da indignação, da gritaria, da calúnia, de toda sorte de maldade. Do versículo 31. O crente cheio do Espírito Santo é bondoso, compassivo com o próximo. Ele perdoa o próximo do mesmo modo que Cristo perdoou. Versículo 32. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que nem sequer faz menção de coisas imorais e obscenas. Capítulo 5, versículo 3 a 4. O crente cheio do Espírito Santo não é cúmplice das obras das trevas, antes ele reprova. E aí nós chegamos no texto que eu li com vocês, no versículo 15, onde Paulo ainda está dando evidências ou características de alguém cheio do Espírito Santo. Veja o que ele diz. O crente cheio do Espírito Santo, ele é sábio no seu proceder, porque ele aproveita ao máximo todas as oportunidades, porque ele leva em conta que os dias são maus. Veja o que o texto diz. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, saber aproveitar o tempo com coisas que nos trazem edificação é sinal claro de sabedoria divina. Afinal, nós gastamos tempo com tanta besteira, com tantas inutilidades. Nós reclamamos que não temos tempo para muitas coisas, mas nós encontramos tempo para tantas besteiras, não? Nós, quando olhamos para a história dos puritanos, nós ficamos surpresos com a qualidade do cristianismo daqueles homens. Como eles conseguiam ser assim? Eles tinham tantas qualidades, muitas qualidades, mas uma delas era saber aproveitar bem o tempo. Algo que eles faziam era aproveitar ao máximo todo o tempo, até porque eles morriam cedo. Jonathan Edwards, um grande teólogo, um grande puritano do século XVII, ele escreveu algumas resoluções. E na sua 70ª resolução, com 20 anos, ele escreveu o seguinte: resolvi nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais proveitosa que eu puder. Um garoto de 20 anos, que aproveitou ao máximo o tempo que tinha, para a glória de Deus. Nós podemos fazer uma resolução também. Eu não sei vocês, mas eu quero uma resolução dessa para a minha vida. Porque tenho certeza que, assim como vocês, eu tenho muitas distrações à minha volta. Uma delas está no meu celular, que vive tocando um sininho ali de notificações. E agora, para quem tem iPhone, você pode consultar quantas horas por semana você usou. Um verdadeiro soco no estômago. Quanto tempo jogado na lata do lixo. E aí, às vezes, na igreja, os pastores aqui não me deixam mentir, quando você quer fazer um evento, alguma coisa, você quer envolver a comunidade, ninguém tem tempo para nada. Mas você olha o celular, ele encontrou tempo para ficar no YouTube, no Facebook, em tantas outras banalidades. É preciso aprender a aproveitar o tempo. Os dias são maus, assim como eram nos dias de Paulo. O tempo passa, o tempo voa, essa só os velhos pegaram agora. Ontem eu tinha 20 anos, hoje eu já tenho 21.
Cadê? Eu tenho 40. O tempo passa rápido demais. Meu filho nasceu ontem, hoje já está com 8 anos, meu filho mais velho. Vocês, pai, devem perceber isso. Eles estão crescendo. A grande questão que paira sobre a minha mente, a minha grande preocupação tem sido como eu tenho usado o meu tempo com a minha família. Logo, eu não estarei mais aqui. Logo, meu filho vai crescer, vai casar, vai ter filhos. E o que vai sobrar? Eu espero que da minha parte não sobre arrependimento por não ter gastado tempo de qualidade educando, ensinando, discipulando meu filho. Por ao invés de ficar na internet vendo tanta baboseira, ter cuidado dele, discipulado e ensinado. Nós precisamos aproveitar o tempo. E é interessante que Paulo acaba de falar isso aqui. É preciso cuidar do tempo. Daqui a pouco ele vai falar da família. Daqui a pouco ele vai falar da esposa, do marido, dos filhos. E o que ele está falando ali exige tempo. Amar a esposa como Cristo amou a igreja exige tempo. Disciplinar os filhos no caminho, na demonstração do Senhor, não é só varada. É ensino, ensino constante. Discipulado exige tempo. Saber aproveitar o tempo é uma grande característica de que você é cheio do Espírito Santo. Porque o crente cheio do Espírito Santo não gasta tempo com banalidades. Ele não tem tempo para isso. Ele prioriza outras coisas. Nós já aprendemos no primeiro ponto o que significa ser cheio do Espírito Santo. Lembre-se, é um controle. Você está debaixo do domínio do Espírito Santo. No segundo ponto, nós aprendemos as características de alguém cheio do Espírito Santo. Agora, eu quero responder a vocês, de que maneira eu me deixo encher com o Espírito Santo? Porque essa é a grande pergunta. Tá, legal tudo isso que você está falando. Mas como que eu faço isso? De que maneira eu me encho com o Espírito Santo? E você olha para o texto e você não encontra, assim, de maneira fácil e clara para todas, a resposta. Mas ela está aí. Ela está aí. A gente consegue perceber ela aqui. Mas mesmo que você não consiga perceber aqui, existe um texto correlato em Colossenses, capítulo 3, ao qual o apóstolo Paulo esclarece para nós o que é ser cheio do Espírito Santo. Ali não resta dúvidas. Aqui já está aqui no texto. Mas se você ainda não conseguiu perceber, Paulo vai esclarecer para vocês lá em Colossenses capítulo 3, pode deixar aberto, a gente já vai chegar lá. Mas, como? Primeiro, o que significa ser habitado com o Espírito Santo? Olhe para o versículo 17. Sei que eu fiz vocês virarem a página, mas volte aí. Olhe para o versículo 17. Como eu me deixo encher pelo Espírito Santo? Sabe como? Sendo habitado pela palavra de Deus. Por esta razão, Paulo diz assim, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu pergunto a vocês, como eu compreendo a vontade do Senhor? Onde é que eu encontro a vontade do Senhor? Será que é na televisão? Será que é no Facebook? Será que é nas mídias? Onde é que eu encontro a vontade do Senhor revelada? Então, nós já temos uma pista. A palavra de Deus. Mas será que ser cheio do Espírito Santo é de fato isso mesmo? Será que ser cheio do Espírito Santo significa ser ricamente habitado pela palavra? E a resposta é sim. Só existe uma forma de ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser habitado ricamente pela palavra de Deus. E quando a gente corre os nossos olhos lá agora, fazendo essa comparação de Efésios com Colossenses, nós vamos perceber, aí pelo quadro, nós vamos perceber que, tanto em Efésios quanto em Colossenses, nós encontramos um padrão. Nós temos uma ordem, nós temos um resultado e nós temos uma evidência. Em Efésios, nós temos uma ordem que está em vermelho para vocês. Enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem. Qual é o resultado? Se você continuar lendo, daqui a pouco a gente vai ver esse resultado. A adoração,
exortação, gratidão e submissão. Quais são as evidências? Relacionamentos harmônicos na comunidade, na família, no trabalho. Capítulo 5 e 6 de Efésios. Quando você vai para Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a ordem é diferente, aparentemente. A ordem é a seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí quando você olha para os resultados, opa, é a mesma de Efésios. Quando você olha para as evidências, a mesma de Efésios. Ele trata dos mesmos assuntos. Porque para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de ser ricamente habitado pela palavra. Não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo sem ser ricamente habitado pela palavra. Eu vou apresentar a vocês um quadro. Acho que dá para ler, né? Veja aí o versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher com o Espírito Santo. Aí você vai para Colossenses no versículo 16, o capítulo 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Diferente, né? Sentenças diferentes. Agora, olha o que vem abaixo. Olha lá para Efésios. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora corra os teus olhos para o que está escrito em Colossenses. A mesma coisa. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Consegue perceber? É a mesma coisa. Aí você vai para o finalzinho, lá de Efésios capítulo 5, esposas, cada uma de vocês sejam sujeitas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame as suas esposas, cortou aí, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando você corre para Colossenses, adivinha? Exatamente a mesma coisa. Nós estamos diante de um texto correlato. Um texto que elucida o outro. Então, não perca de vista, ser cheio do Espírito Santo é ser ricamente habitado pela palavra. Então, só tem uma forma de você ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não for ricamente habitado pela palavra, ou seja, se você não subir a montanha teológica, absorver todo o conhecimento que a Bíblia te fornece, então, meu filho, aqui embaixo vai ser difícil para você. Você vai viver como os gentios. Você vai viver uma vida imoral. A sua língua será perniciosa. Você será um mau crente, um mau membro dessa igreja. Você será um mau testemunho lá fora. Porque você não é cheio do Espírito Santo. Ou seja, você é vazio da palavra de Deus. E não se engane, ninguém fica vazio por completo. Se você está vazio da palavra de Deus, você está cheio de outras coisas. Que Deus reprova, evidentemente. Então, como viver a vida digna da nossa vocação? Resposta: sendo cheio do Espírito Santo. Mas como eu faço isso? Sendo ricamente habitado pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. E o Espírito Santo age através dessa palavra, nos auxiliando nas nossas lutas, nas nossas tentações. Porque para Paulo, sem o Espírito Santo, vamos viver como os pagãos. Vamos viver na imoralidade. Então, Paulo entende que ser cheio do Espírito Santo é ser ricamente habitado pela palavra de Deus. Mas quais são os frutos encontrados naqueles que estão cheios do Espírito Santo? Quais são os frutos? Mais um teste aqui, presente no texto que nós estamos estudando. Já dei um teste longo para vocês agora há pouco, mas agora nós vamos olhar para o texto que está diante de nós. No versículo 19, nós encontramos o resultado de ser cheio do Espírito Santo, ou ser ricamente habitado pela palavra, que é a mesma coisa. O apóstolo Paulo está tratando aqui, basicamente, da vida na comunidade, na igreja. Tá? Tenha isso em vista. Quando você é cheio do Espírito Santo, isso naturalmente vai mudar o seu comportamento na comunidade. Eu sei que depois você vai aprender, lendo o resto dessa carta, que vai mudar seu comportamento no seu lar, vai mudar seu comportamento no seu trabalho, vai mudar em todos os lugares. Mas aqui eu quero focar, aqui, na comunidade.
que o nome é esse mesmo, né? No versículo 19, então, nós encontramos os resultados dos crentes cheios do Espírito Santo na comunidade. E o que todo pastor almeja é que os membros sejam cheios do Espírito Santo, ou ricamente habitados pela palavra. Porque isso muda tudo dentro de uma comunidade. É o que eu quero para a minha comunidade. Nós não chegamos a esse nível, mas é o que eu mais desejo. Crentes que realmente amem a palavra de Deus, que se entreguem com todo o seu coração à obra de Cristo, que entendam que nós somos transeuntes nesse mundo, peregrinos. Nós estamos de passagem. Logo, tudo isso aqui vai ficar por aqui, vai virar pó, a ferrugem vai comer, porque nós não somos daqui. Quando nós entendemos isso, isso muda muita coisa. Mas esse entendimento só é possível quando o Espírito Santo atua em nós, através da palavra. Vamos ver o versículo 19. Paulo diz assim: falando entre vocês, preste atenção, falando entre vocês, comunitário, ele está se dirigindo à comunidade, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nesses 2 versos, através de 4 particípios, falando, cantando, louvando e dando graças, ele pinça resultados de estar cheios da palavra, ou do Espírito Santo. Quais são os resultados? Deixa eu apresentar 3 resultados para vocês. O primeiro resultado é comunhão. Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. É digno de nota, irmãos, que a língua, ela aparece já nos versículos 29, no capítulo 4, versículo 25. O apóstolo Paulo condena o mau uso da língua dentro da comunidade da fé. Foi citado pelo nosso irmão Leandro, inclusive. Agora a língua volta à tona novamente. E ela é apresentada como um instrumento de Deus na boca do crente cheio de Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja. A língua, então, ela volta à tona e ganha destaque, mais uma vez, nesse texto. Nós devemos encher os nossos corações com a palavra de Deus. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você é vazio da palavra, da sua boca só vai sair imundícia, certamente. O que deve sair da boca de um homem cheio do Espírito Santo? O que deve acontecer quando crentes se reúnem? O que deve sair? Resposta: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. De acordo com o texto correlato de Colossenses 3,16, nós podemos concluir que Paulo tem em mente o uso de salmos, hinos e cânticos espirituais para a instrução e aconselhamento mútuo. É o que está escrito lá na parte B. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós passamos a valorizar esse momento aqui. Nós passamos a valorizar estar presente com outros irmãos. Nós não negligenciamos o culto público. Nós passamos a priorizar a comunhão com os santos. Por quê? Porque é aqui que nós somos edificados. E é aqui que nós crescemos, é aqui que nós somos corrigidos, e é aqui que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele não despreza o culto ao Senhor. Ele não troca por futebol. Ele não troca por outros afazeres, porque isso aqui é prioridade para ele. Porque ele é cheio do Espírito Santo, ele quer se encher ainda mais. Ele quer comer da palavra, ele quer ser instruído pelos irmãos, edificado, ele quer cantar louvores junto com a comunidade. Ele não despreza isso. Esse é um efeito claro do Espírito Santo na vida de um crente. Na comunidade, ele é aquele que ama estar aqui. E se você tem dificuldade em estar aqui, se você veio reclamando, é bom que você peça perdão a Deus. Porque você se esqueceu do privilégio que foi te dado estar aqui. Na verdade, você era um morto, condenado ao inferno. Deus te trouxe para este corpo,
para você adorá-lo com outros irmãos. Até o fim ele vai quebrar. É um privilégio. Nós não podemos trocar isso por outras coisas, por outros compromissos. Nós temos que reajustar a nossa agenda de acordo com a agenda da igreja. Não o contrário, se sobrar tempo eu vou. Lá do Japão, deixa eu contar uma coisa para vocês. O japonês é conhecido por ser pontual. Tem irmãos que chegam atrasados no culto. Cada vez que alguém chega atrasado do culto, eu arranco um fio de cabelo. Quando eu comecei, eu tinha bastante. O culto começa às 11 horas da manhã. 10 horas tem escola bíblica. Ok, o pessoal não quer ir, beleza. 11 horas da manhã. A pessoa chega às 11h20, 11h30. Bem, essa pessoa não prioriza nada. A pergunta que eu sempre faço para essas pessoas que chegam atrasadas é: que hora você entra na fábrica? Às 7 horas da manhã. Ah, é mesmo? Você chega atrasado? Não. Como é que você consegue chegar atrasado do culto 11 horas da manhã? Prioridades. O crente cheio do Espírito Santo, ele não faz isso. Ele se atenta ao horário, ele quer aproveitar todas as oportunidades. Ele quer estar em comunhão com os irmãos. Mas existe ainda um segundo fruto encontrado. É a adoração. Paulo diz assim: cantando e louvando com o coração. Paulo sai do coletivo e passa para o individual. Para o individual, porque cada um tem que cantar, cada um tem que louvar com o seu próprio coração. Não adianta falar, não, estou louvando com o coração do Holmes. Não funciona. Eu tenho que cultuar a Deus de forma individual também e coletivamente ao mesmo tempo. Então nós saímos do coletivo e entramos no individual. Coletivamente, todos nós somos chamados a falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Individualmente, o crente cheio do Espírito Santo, ele louva a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que nesse ponto, nós podemos correr 2 riscos. Com relação ao culto público, eu e você corremos 2 riscos. O primeiro risco é você não trazer o seu cérebro para o culto público. Tem uma imagem jocosa aí, né? Bem-vindo à igreja, você não vai precisar mais disso, tirando o cérebro da pessoa. Isso é o que outras igrejas fazem. Eu tenho certeza que o pastor Marcos quer que vocês tragam o cérebro para o culto. Nosso culto é racional. O evangelho não é o que você sente, é o que você compreende. É uma mensagem, você precisa entender. Nós podemos deixar o cérebro em casa. Talvez você está aqui agora me ouvindo, mas é como se eu estivesse falando assim com você. Você está pensando no trabalho de amanhã. Você não está dando nem importância para o que eu estou falando. Porque seu cérebro está lá em outro lugar. Você esqueceu em algum lugar, talvez do porta-luvas. Você não trouxe ele. Isso é uma desonra contra Deus. Porque Deus colocou na sua cabeça 1,3 kg. Deixa eu ver, alguns um pouco mais. Para você usar, para você pensar, para você prestar atenção, preste atenção naquele que está abrindo o culto. Medite nas letras das músicas. Elas foram selecionadas para trazer edificação e adoração a Deus. É preciso trazer o cérebro para o culto público. É preciso. Então não esqueça o seu cérebro em sua casa. Muitas pessoas vêm para o culto e ativam o modo stand-by. Só fica uma luzinha vermelhinha ligada, mas não está funcionando mais nada. O segundo erro que nós podemos cometer é esquecer o coração em casa. É o que o texto fala para nós. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Nós não podemos esquecer o coração em casa. Você tem que trazer o cérebro e o coração. Tem gente que só traz o cérebro. Racionaliza tudo.
e não está ali com o coração naquilo. Ele está cantando porque tem que cantar. Ele não está cantando com alegria no coração, se lembrando do que está cantando. Olha, Cristo me salvou, a graça me alcançou. Aquilo não está mexendo com o seu coração, porque o seu coração ficou em algum lugar, em casa. Ele está louvando a Deus com os lábios, mas não com o seu coração. E eu me lembro das palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele se dirige aos fariseus, que adoravam a Deus com os seus lábios, mas não com os seus corações. Veja o que Jesus diz. Hipócritas. É sério isso, hein? Esquecer o coração é sério. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Preste atenção. Adorar a Deus sem o coração é adoração vã. É muito sério. Além de você ser um hipócrita se você faz isso. É um risco que nós corremos. Às vezes nós estamos aqui de verdade, mas o nosso coração também não está aqui. Somos meio que empurrados a fazer as coisas, tem que ir no culto, ritmo, toda semana. E de repente a gente coloca no modo automático tudo. E vem para cá, fica como um robô, absorvendo tudo, não entendendo nada, sem coração. Nós temos que trazer o coração. Nossa adoração não pode ser robótica, não pode ser mecânica. É preciso louvar a Deus com todo o nosso coração. Eu vou dar um exemplo muito ruim, que não funciona muito lá no Japão, porque a gente não é ligado a isso, mas funciona bem aqui. Quando a gente olha para um torcedor de futebol, que vai lá no estádio, paga caro, debaixo de chuva, às vezes sai no soco por nada com outras pessoas, ele faz isso porque ele faz de todo o seu coração. Esqueceu o cérebro, é verdade. Isso aí ele não levou, somente se for corintiano. Mas ele faz aquilo porque ele ama o time de coração. Eu não estou falando para você fazer isso no culto, tá? Para imitar torcedor de futebol, não é isso. É um exemplo ruim, eu falei. Mas ele faz aquilo de coração. Porque o coração nos motiva a agir. Se o nosso coração está distante do Senhor, como você acha que será o nosso culto a Ele? A boca fala do que está cheio, o coração. Então, traga o seu coração cheio da palavra de Deus, e isso vai aquecer o seu coração na hora das músicas. Quando você ouvir a pregação do Evangelho, vai vibrar o seu coração. Esse é um exemplo ruim, me perdoe por esse exemplo ruim. Há uma terceira característica e última, eu já estou acabando, eu nem sei que horas são, eu estou perdido aqui. Oi? Não preciso me preocupar? Não fala isso, não. A terceira característica de um crente cheio do Espírito Santo é a gratidão. Aqui o bicho pega. A gratidão. O versículo 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças por tudo. O homem cheio do Espírito Santo é o homem que é ricamente habitado pela palavra de Deus. E quando você é ricamente habitado pela palavra de Deus, ou seja, quando você sobe a montanha teológica do conhecimento, você sabe quem você era, você sabe o que Deus fez na obra da redenção, de onde Ele te tirou, então você é um crente agradecido. Certo? Então você não tem motivo nenhum para reclamar. Afinal, como diz um puritano do século XVII, Jeremias Burroughs, qualquer coisa desse lado do inferno é pura graça. Está ruim a sua vida? Eu acho que não está, mas está ruim a sua vida aqui? Você está sofrendo? Você está enfermo? Você está com problemas, com dívidas? Está difícil a vida? A gente vai enfrentar isso, naturalmente. Mas saiba, todo o seu sofrimento nem se compara com aquilo que você merecia.
O que você merecia era um sofrimento eterno. Aí quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele fala assim, minha leve e momentânea tribulação. Está de brincadeira. O homem preso, sofrendo, perseguido. Tanto que ele sofreu, quase morreu. Picado por serpente. Está aí um homem que sofreu, açoitado inúmeras vezes. Ele fala, leve e momentânea tribulação. Mas por que ele chama a tribulação de leve e momentânea? Porque ele está comparando com o porvir, com a glória futura. E deixa eu dizer a você, vamos supor que você sofra 70 anos da sua vida, mas você sofra muito mesmo, e você morra. Você morreu, foi para os céus. 70 anos é bastante, né? Poucas pessoas têm essa idade aqui. Mas o que é 70 anos comparado com a eternidade? Fração de segundos. Nada. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem que olhar a sua vida aqui agora, todo o seu sofrimento, tudo que ele passa, apesar de tudo, ainda assim, ele tem que ser grato. Porque ele subiu ao alto da montanha teológica, e quando ele estava lá no capítulo 2, na metade da montanha, Paulo falou, está vendo? Olha você era morto em seus delitos e pecados. Você era escravo de Satanás, vivia debaixo dos ditames dele. Você era escravo da sua própria natureza. Você era, por natureza, merecedor da ira. É isso aí que você era. Mas, aí temos a adversativa. Deus que é rico em misericórdia. Diante dessa verdade, como o crente pode ser ingrato? É algo inadmissível. É algo que não cabe na boca de um crente. Ingratidão, murmuração. Nós não podemos reclamar dessa vida que temos. Por que nós nos queixamos da vida que Ele nos deu, quando Ele viveu a morte que era nossa? Ele sofreu a sua morte. Então, por que você se queixa da vida que Ele te dá? Nós não podemos nos queixar. Devemos nos lembrar do texto que nós estudamos na conferência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O seu sofrimento, de alguma forma, coopera para o seu crescimento. De alguma forma, vai te fazer crescer, vai te levar a estar mais perto de Deus. A lógica é essa, irmãos. Estou apanhando aqui no computador, que não é meu, então desculpa esse delay. A lógica é essa. Nós fomos alcançados pela rica misericórdia e a graça de Deus. Então, só nos resta viver vidas agradecidas por tão grande bênção que recebemos dele. Não apareceu a gratidão aí, né? A ingratidão nos lábios de um crente é algo inaceitável e demonstra a sua ignorância quanto ao Evangelho ou o desprezo por ele. O crente ingrato, ou ele é ignorante quanto ao Evangelho, ou ele está desprezando o Evangelho, ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Ih, eu estou falando isso. A ingratidão, ela não pode estar nos nossos lábios. Então, aqui a gratidão seja percebida no nosso falar, irmãos. Sendo assim, se nós temos que nos queixar de algo, temos que nos queixar dos nossos próprios pecados. Como a palavra de Deus diz, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, meu irmão, pare de se queixar. Para de ser iracundo. Para de reclamar de tudo. Para de procurar defeito nas pessoas. Você tem defeito. Você é problemático. Então, para de reclamar. Cada um olhe para os seus próprios pecados e se corrija. Nós devemos parar de reclamar da nossa vida e olhar para aquele que experimentou a nossa morte. Porque a vida que nós temos aqui hoje, essa vida em comunidade, só é possível por causa da morte dele. Ele morreu a sua morte, então não se queixe da sua vida. Cristo não se queixou de receber a nossa morte, então não temos o direito de se queixar da nossa vida. Muitas pessoas andam descontentes hoje em dia. Mas por que a sua alma anda descontente?
Por que o teu coração está cheio de queixas que te faz vomitar descontentamento? Sabe por quê? Porque o seu coração está vazio. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Que o contentamento seja a mais alta expressão daquilo que está em nossos corações. E quando o nosso coração nos ludibriar, devemos nos lembrar da cruz. Devemos nos lembrar de Jesus. Devemos nos encher das doutrinas que podemos aprender nesta epístola, em outras também. Eu tenho certeza que o conhecimento dessas doutrinas, no capítulo 1, 2 e 3, será suficiente para sufocar o nosso maldito descontentamento. Será suficiente para fazer brotar a mais linda flor do contentamento no nosso jardim. Nós estamos diante de ordens, imperativos, mandamentos, mas eu tenho que dizer que se você que está aqui nessa noite não foi alcançado pela graça de Deus, lhe é impossível obedecer esses mandamentos. Sabe por quê? Simplesmente porque você está debaixo de maldição. Não se assuste, não fique bravo comigo. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Esse texto nos diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Aqueles que creram em Cristo, tiveram seus pecados perdoados, foram redimidos da maldição da lei. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus amigos, isso significa que sem Cristo você será tratado como um transgressor. Será tratado como inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque você violou toda a lei de Deus. E como alguém que violou toda a lei de Deus, você será tratado com todo rigor. Talvez você esteja pensando assim: eu não sou tão transgressor assim. Afinal, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu sou uma boa pessoa, eu pago meus impostos, até estou vindo na igreja. Olha que legal. Mas isso não resolve o seu problema. Porque mesmo assim, você continua um transgressor da lei. Sabe por quê? Porque em algum momento da sua vida, mesmo na infância, você cometeu um pecado. Vamos supor que você seja essa pessoa maravilhosa que você acha que é. Mas um dia, na sua infância, você cobiçou algo, roubou o brinquedinho de alguém. E isso faz de você um transgressor de toda a lei de Deus. Porque aquele que tropeça em um item da lei se torna responsável, culpado de quebrar toda a lei. Simplesmente porque não são leis de Deus, é a lei de Deus. Essa é a sua condição diante de Deus. E com esta condição, você só pode aguardar choro e ranger de dente. Caro amigo, talvez você se sinta confortável hoje. Talvez você tenha o seu emprego dos sonhos. Talvez você tenha tudo o que você quer, você está satisfeito. Talvez a sua vida é tranquila e boa, mas não se engane. Tudo que você tem, um dia a traça vai comer. Um dia você vai estar diante do Todo-Poderoso e Ele vai julgar você de acordo com as suas obras. E naquele dia Ele vai tratar você como um grande transgressor, alguém que violou toda a sua lei. Você fala assim: espera aí, mas eu não cometi tantos pecados assim, será que Deus vai ser tão severo comigo? Vai. Sabe por quê? Quando nós olhamos lá para o casal no Éden, Deus deu uma única ordem: não comer de um fruto específico. Veja bem, Adão não matou ninguém para comer aquele fruto. Ele não roubou o fruto. O que Adão fez? Me perdoe, eu simplesmente, entre aspas, simplesmente comeu um fruto. Sabe o que aconteceu? Ele arruinou toda a raça humana, toda a obra da criação. Ele foi expulso da presença de Deus.
se tornou transgressor e agora precisa de um redentor. O que você acha que vai acontecer com você quando você for apresentado diante de Deus como alguém que quebrou toda a lei dele? Só lhe restará choro e ranger de dente. Eu repito, um dia você estará diante de Deus e Ele lhes julgará segundo as suas más obras. Naquele grande dia, você será tratado como inimigo dEle, porque é isso que nós somos sem Cristo, inimigo dEle. Todos nós nascemos debaixo da maldição. Um dia, nós que somos filhos de Deus, estávamos debaixo dessa maldição. E você pode também sair debaixo dessa maldição. Para isso, você precisa olhar para aquele que foi pendurado no madeiro, Cristo Jesus. Porque, de acordo com o texto de Gálatas, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Para que essa maldição não permaneça em sua vida, você precisa de um substituto. Olha que legal, Cristo Jesus é o nosso substituto. Ele foi para o madeiro, Ele recebeu a nossa maldição, a nossa morte, Ele enfrentou a ira de Deus. Sabe para quê? Para que eu e você, que violamos a lei de Deus, que somos transgressores, pudéssemos viver aqui hoje, entrar na presença de Deus, como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. Nenhum. Ele suportou a ira de Deus Pai em nosso lugar. A única coisa que você precisa, meu amigo, é olhar para a cruz. É se arrepender dos seus pecados. É confessar diante de Deus e entregar a sua vida a Ele. Eu peço ao Espírito Santo que te convença dos seus pecados, porque eu e ninguém aqui é capaz de te convencer. Por melhor que seja a retórica de alguém aqui, ninguém é capaz de te convencer, somente o Espírito Santo. E o meu desejo é que Ele abra os teus olhos, que você contemple a cruz de Cristo e que você se torne um homem redimido na presença de Deus. E mais do que isso, que você seja cheio do Espírito Santo e ame a palavra de Deus e assim se torne um novo homem. Irmãos dessa comunidade, que não venhamos a nos embriagar com vinho, pois isso leva à libertinagem, mas que nos deixemos nos encher pelo Espírito Santo, que venhamos a valorizar a comunhão com os santos, estar aqui, estar no culto, que a nossa adoração seja prestada com o nosso coração, que no domingo seguinte, quando você estiver se arrumando, quando você checar as suas bolsas lá, para ver se não esqueceu a Bíblia, o caderno, você dê uma olhada para ver se o cérebro e o coração também está ali, e venha para o culto. Que a nossa adoração seja prestada então com todo o nosso coração e com a nossa mente atenta. E que, acima de tudo, a gratidão seja percebida no nosso falar. Porque, como cristão, só temos a agradecer. Curva a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus, então.